Dia para o Brasil. O meu nome, como já foi apresentado, é Odete Araújo, eu, portanto, sou professora na Universidade do Minho, na Escola de Enfermagem da Universidade do Minho, e tenho trabalhado na área do envelhecimento desde 2006, pela formação que fui criando e que fui também investindo na área do envelhecimento, da saúde mental, e na área do cuidado informal. Antes de começar esta intervenção, eu gostaria naturalmente de fazer um agradecimento muito especial à Comissão Científica, à Comissão Organizadora deste Congresso, agradecer também ao professor Luís pelo generoso convite, portanto é uma honra estar aqui a apresentar e partilhar também a nossa realidade, portanto uma realidade muito particular num tema global e que tem que ver com a pandemia da Covid-19, mas primeiramente, naturalmente, teríamos que fazer também um enquadramento daquilo que são as questões, eu diria, atuais e contemporâneas relacionadas com o envelhecimento demográfico. Portanto, muito obrigada pelo convite, tentarei cumprir escrupulosamente o tempo que me foi destinado, sendo que já teremos aqui menos uns minutos para a intervenção. Deixo perfeitamente, portanto, à vontade para que no final possam dirigir algumas questões, naturalmente para poder clarificar, e também o endereço de e-mail, caso entendam que podem, naturalmente, ou que possam vir a enviar algum e-mail, alguma solicitação no sentido de clarificar algum assunto menos esclarecido durante a apresentação. Começaria então pelas questões demográficas do envelhecimento, que são transversais e que são mundiais. Dizer-vos que, naturalmente, o relatório da Organização Mundial de Saúde, que tem pouco mais de 5 anos, já com projeções, portanto, para 2030 e 2050, dizendo que, muito em particular, em 2050, nós estaríamos claramente com um mundo muito mais envelhecido do que aquele que nós encontramos hoje, sendo que a grande percentagem de pessoas, digamos, mais velhas se vai concentrar muito em particular na Europa. Portanto, obviamente há outros pontos no mundo, como o Canadá e o próprio Oriente, também tem aqui alguns pontos. O Japão já é uma referência, portanto, na área dos centenários e na área das pessoas mais velhas, mas naturalmente centrando naquilo que nos diz mais respeito, que tem a ver naturalmente com o continente europeu. Estamos a falar, digamos, com muita preocupação de um continente claramente muito envelhecido e com o duplo envelhecimento demográfico, ou seja, nós estamos a falar de taxas de natalidade e de fecundidade muito baixas e muito abaixo daquilo que é o necessário para a renovação das gerações, e estamos a falar também do envelhecimento no topo da pirâmide, uma vez que as pessoas efetivamente vivem mais anos e vivem efetivamente melhor. E, portanto, o envelhecimento não é necessariamente um aspecto negativo, é claramente um ganho civilizacional, mas que acarreta naturalmente algumas preocupações do ponto de vista social e do ponto de vista da saúde, que naturalmente se agravam com o fator da idade. O que é que nos diz alguma da evidência? Diz-nos claramente que este ganho civilizacional foi naturalmente permitido, e muito em particular, por exemplo, em Portugal, nas últimas 5 décadas, em que houve uma evolução do ponto de vista das condições de vida, das condições sanitárias, das condições, nomeadamente das questões da literacia, as pessoas ficaram mais esclarecidas do ponto de vista dos comportamentos de saúde, ficaram mais esclarecidas do ponto de vista do acesso, as pessoas procuraram melhor e de forma mais antecipada, portanto, os serviços de saúde, e nesse sentido passaram também a viver melhor e, portanto, e nesse sentido, juntamente com a evolução da ciência, da tecnologia, dos cuidados de saúde, as pessoas passaram naturalmente a viver mais e melhor. Claro que isto também reflete aqui um sentido global e, portanto, que tem a ver muito com as questões da globalização, que nos fomos, em certa medida, aculturando outras nacionalidades, a outros modos de vida, e, portanto, Portugal não é claramente exceção a esta evolução. E, portanto, o que é certo é que hoje, em 2021, temos uma realidade muito diferente daquela que tínhamos há 50 e 60 anos atrás, no mesmo país e no mesmo ponto. Portanto, há aqui uma mudança absolutamente drástica daquilo que
que é a forma de viver e o tempo de viver. E, portanto, isto também merece aqui alguma reflexão. Se por um lado nós temos questões muito importantes e que estão relacionadas com o aumento da longevidade, que é claramente um ganho civilizacional e, portanto, que a todos diz respeito e que deve ser entendido como, digamos, um aspecto muito positivo, nós sabemos que, e apesar de envelhecer não ser sinónimo de doença crónica incapacitante, nós sabemos que com o avançar da idade aumenta a probabilidade das pessoas padecerem de uma doença crónica incapacitante e, portanto, e nesse sentido, aumenta a probabilidade das pessoas virem, digamos assim, a necessitar de cuidados de saúde. Numa primeira instância, pensamos logo, obviamente, do ponto de vista da assistência primária, que será a família enquanto apoio, mas depois pensamos em soluções mais integradas quando, de facto, os cuidados são cada vez mais complexos, exigem outro tipo de nível, digamos assim, de prestação de cuidados. E, portanto, o que é suposto nós ficarmos com uma ideia muito clara é que vamos perdendo capacidades ao longo, digamos, do nosso ciclo vital. Portanto, do ponto de vista cognitivo, claramente, portanto, há áreas aqui que se perdem, do ponto de vista até de áreas mais executivas, da rapidez, do raciocínio, da memória, vamos ganhando áreas ou vamos ganhando, digamos, relevo noutras áreas importantes, como a área, por exemplo, da amígdala, muito relacionada com a gestão das emoções, e do ponto de vista físico também sentimos aqui um declínio do ponto de vista físico, porque naturalmente nós sabemos que com o avançar da idade estas diferenças vão se também acumulando. E, portanto, nós, no fundo, somos um somatório da forma como vivemos e de quanto vivemos ao longo destas gerações. O que é suposto também sabermos, e aquilo que a evidência mais recente nos transmite, é que efetivamente se envelhecer é um processo e a velhice é uma etapa, nós sabemos que, e muito em particular em Portugal e na Europa, a partir dos 65, portanto, que é a idade cronológica, e a partir do momento, portanto, que nós consideramos que uma pessoa é de facto idosa e, portanto, uma pessoa mais velha, é possível ter, de facto, ganhos e perdas, mas aqui, na grande maioria das vezes, os ganhos superam as perdas e, portanto, estamos a falar de uma perspectiva até de um envelhecimento bem-sucedido. O que não acontece a partir dos 80 anos, e então se formos especificamente aos 85 e mais anos, nós sabemos que há aqui patologias claramente muito frequentes e que são, eu diria, prevalentes em quase todas as pessoas com mais de 85 anos. Desde logo as doenças cerebrovasculares, em que incluímos os acidentes vasculares cerebrais, as doenças oncológicas, que apesar de não serem tão prevalentes nesta faixa etária, portanto mais na adultez, o que é certo é que é uma inevitabilidade e tende a ser tratada efetivamente como uma doença crónica. E depois, muito em particular, no caso das mulheres, as doenças osteoarticulares, as doenças demenciais muito prevalentes e, portanto, eu diria que 1 em cada 3 pessoas, isto é aquilo que a evidência nos sugere, tem efetivamente uma doença demencial associada também, na grande maioria das vezes, a quadros muito depressivos. E, portanto, adicionando a estes fatores, se quisermos até do ponto de vista mais neurológico e até do ponto de vista psiquiátrico, temos outras doenças, nomeadamente metabólicas e endócrinas, como por exemplo a diabetes mellitus ou outros fenómenos também que levam a fenómenos cardiovasculares, como a hipertensão arterial e que depois resultam, por exemplo, em quedas. E essas sim podem ser naturalmente muito incapacitantes. Do ponto de vista das implicações, claro está, uma implicação direta e gravíssima e que depois condiciona o tipo de assistência e a forma como nós vamos assistir, tem que ver com a perda imediata de funcionalidade e, portanto, há aqui um declínio e que obriga, naturalmente, à existência de uma pessoa, de uma instituição, de alguma estrutura de apoio que dê, naturalmente, suporte e que substitua a pessoa neste tipo de função. Ou seja, estamos a falar no domínio do autocuidado básico. Falamos também de implicações associadas ao isolamento, cada vez mais prevalentes e que reportam e obrigam à necessidade, digamos, de um apoio informal, mas também formal e, em última instância, à institucionalização, que eu creio que também é bastante comum no Brasil.
Muito em particular, a institucionalização em Portugal não é uma realidade muito frequente, antes pelo contrário, portanto, mais de 95% da população mais velha vive na comunidade e quer envelhecer em casa, e, portanto, isto é uma realidade que não é de hoje. Portanto, os países da Europa do Sul, em que Portugal está incluído, portanto, Portugal, Espanha, Itália e Grécia, são países, portanto, considerados da Europa do Sul, em que tem como modelo de assistência a família, portanto, a instituição que presta cuidados às pessoas mais velhas e não só. Portanto, a família tem várias funções e uma delas é a manutenção do estado de saúde. E, portanto, é sobre a família que recai esta responsabilidade direta. E, portanto, a institucionalização surge muitas vezes como falta de apoio, quer informal, ou seja, quando a família de facto não tem respostas, mas também de outras respostas sociais que não a institucionalização. E falamos, por exemplo, de centros de dia, falamos de algum apoio domiciliário que podem colmatar, efetivamente, algumas necessidades e ajudar estes cuidadores informais. Até porque, do ponto de vista da discussão em Portugal e na Europa, cada vez mais é a necessidade de cultivar o conceito do age in place, ou seja, o que é que nós pretendemos? Pretendemos efetivamente que as pessoas vivam mais tempo, não só em casa, mas também na sua comunidade. E, portanto, é aquele exemplo muito simples em que a pessoa de manhã acorda, que vai comprar o seu pão, que vai ao supermercado e conhece as pessoas do supermercado, que vai ao supermercado ou vai à farmácia ou outra instituição e, portanto, reconhece essas pessoas, reconhece o meio onde está inserida e é efetivamente lá que quer envelhecer e, portanto, está completamente fora o conceito e a ideia de mudarmos, digamos assim, para uma instituição na qual eu não conheço as pessoas, não conheço o contexto e, portanto, muitas vezes vou não por vontade própria, mas por falta de opções ou de outro tipo de opções que assegurem e que garantam os cuidados prestados e que naturalmente a pessoa necessita. E, portanto, nesta sequência, em Portugal, portanto, nós temos aproximadamente 2 milhões, mais um pouco, de pessoas, portanto, idosas, com 65 e mais anos. Significa que isto para Portugal representa 20% da população, em que 5% apenas vivem em estruturas residenciais para pessoas idosas, chamadas de ERP, o que na verdade são lares de apoio à terceira idade, são os nursing homes, que a literatura inglesa também designa e, portanto, estamos a falar de asilos ou de estruturas residenciais para pessoas idosas. A título de curiosidade, do ponto de vista da lei, e é uma lei que foi reforçada e é mais recente e, portanto, que neste momento está em vigor, que é a Portaria de 67 de 2012, de 21 de março, que estabelece as normas reguladoras das condições de instalação e funcionamento das estruturas residenciais para pessoas idosas e, muito em particular, esta portaria faz referência a um conjunto de atividades e de serviços, nomeadamente no apoio e desempenho daquilo que são atividades da vida diária. Portanto, estamos a falar no autocuidado básico, no vestir, no despir, no transferir, no comer, mas também cuidados de enfermagem e acesso a cuidados de saúde, administração de fármacos quando prescritos, portanto, outro tipo de serviços e de cuidados, como a fisioterapia, como o transporte, como alguma assistência religiosa e, portanto, digamos que são cuidados prestados numa instituição e que, naturalmente, a pessoa terá esse direito, terá o direito de usufruir quando está institucionalizada e quando é residente numa destas instituições. A lei, apesar de ser clara do ponto de vista prático, por vezes nem sempre funciona da forma como está legislado. O que nós sabemos é que quando existem muitas pessoas dependentes, o rácio de enfermeiros e de ajudantes da ação direta, portanto, que são auxiliares de geriatria, tem que ser maior e, portanto, estamos a falar de pelo menos um enfermeiro por cada 20 residentes dependentes, o que nem sempre acontece e, portanto, muitas vezes tem a ver com a própria capacidade das instituições. Se nós temos, por um lado, estruturas residenciais para pessoas idosas
que, por exemplo, podem ter 200 utentes, temos também lares com capacidade menor, 30, 40 utentes, às vezes 50, portanto é muito variável e por esse motivo, do ponto de vista da aplicação da lei, pode ser também um pouco diferente e criar aqui, se quisermos, até alguma dificuldade do ponto de vista daquilo que é a fiscalização, digamos assim, ou até o controle do ponto de vista da qualidade. A evidência tem surgido também, e tem sugerido também, que os lares de idosos, portanto as ERP, foram seriamente afetadas pela doença da Covid-19. Portanto, isto a nível mundial, penso que não é nada de novo. Esta realidade claramente foi mais dramática, e mais dramática nos Estados Unidos e na Europa, muito, muito em particular na Europa. Isso também foi do conhecimento, digamos, global, através dos mídias, que relataram taxas muito elevadas de mortalidade, morbilidade nas pessoas mais velhas e, portanto, reportaram também elevadas taxas de absentismo dos próprios trabalhadores, por um lado, porque ficavam naturalmente infectados, por outro lado, em isolamentos profiláticos. Ora, se o rácio já era reduzido, na situação muito em particular das ERP, isto foi particularmente dramático e, portanto, no início do surto, estamos a falar em março, maio de 2020 e, portanto, havia muita falta de evidência sobre a transmissão da Covid-19 e também a baixa disponibilidade de testes, ou seja, claramente uma falta de material, e isto foi um fenómeno global, portanto não havia os EPIs, os equipamentos de proteção individual, baixa testagem, portanto aumentou assim as taxas de morbilidade, mas também de mortalidade entre os residentes mais idosos. E, portanto, além destas pessoas serem mais frágeis, naturalmente com mais doenças crónicas pelo exposto anteriormente, e, portanto, isto nada de novo, ao residirem em estruturas residenciais para idosos com espaços comuns, incluindo, por exemplo, o quarto de dormir, tornou, obviamente, a distância social ou o isolamento difícil ou impossível, aumentando assim a suscetibilidade do Brasil. E, portanto, países como a Bélgica, a Espanha, a própria Alemanha reportaram elevadíssimas taxas de infecção. Por exemplo, na Alemanha tínhamos 22 mil infectados e uma percentagem, digamos, de quase 40% em determinadas instituições de apoio a idosos. Portanto, em Portugal, há dados que ainda não estão completamente fechados, ou seja, significa que no global de mais de 3 mil, por exemplo, dos lares, nós tínhamos estatísticas que rondavam os quase 40% de infecções e, portanto, com uma elevada taxa de mortalidade associada à infecção e, portanto, revelou naturalmente ser um problema muito difícil de mitigar e debelar em plena pandemia. Portanto, infelizmente, aquilo que nós percebemos é que as debilidades sociais e de saúde, nomeadamente destas estruturas residenciais para pessoas idosas, em geral, mas muito, muito em particular nos lares de idosos, não são uma realidade. Ou seja, aquilo que a pandemia veio evidenciar, no fundo, veio mostrar a nu, veio, eu diria que despir aquilo que realmente era a realidade destas instituições. Portanto, muitos lares, muitas ERP foram negligenciadas, especialmente do ponto de vista da saúde. A saúde não era, em termos de necessidades, não eram satisfeitas, não eram atendidas. Isto tem a ver com o número de profissionais qualificados que trabalhavam na instituição, tem a ver com a dificuldade em atrair profissionais qualificados para esta área e de percebermos também que estas instituições, apesar de serem instituições sob a tutela do Ministério da Solidariedade Social, são instituições que naturalmente precisariam, e é uma das sugestões da tutela partilhada, no caso do Ministério da Saúde. Porquê? Porque há muitos problemas, naturalmente, que decorrem de fenómenos, digamos, relacionados com a saúde e que depois se plasmam naturalmente na institucionalização. E, portanto, dizer-vos também que um dos maiores desafios quando desta investigação era naturalmente evitar as mortes precoces que estavam ligadas à Covid-19,
evitando também o seu declínio, sobretudo físico e cognitivo, que é muito frequente nestas instituições, prevenir a solidão e prevenir também aquilo que é o burnout dos próprios profissionais. E, portanto, nós sabemos que uma das áreas que foi negligenciada por toda a pandemia, por um lado os profissionais, mas por outro lado também os utentes, que são os principais interessados. Porquê? Porque ficaram sem acesso a cuidados, eu não diria de saúde, porque obviamente os básicos foram assegurados, mas do ponto de vista daquilo que era o potenciar as comunicações e a gestão, por exemplo, das visitas e a relação com a família. Ora, ao ser suspenso por razões pandémicas e questões relacionadas com a saúde pública, foram criadas aqui algumas estratégias através, naturalmente, das plataformas digitais, tecnológicas, o uso de telefones, videochamadas, para tentar suprimir algumas necessidades, até do ponto de vista comunicacional. E, a esse nível, as instituições adaptaram-se para suprimir essas necessidades. Portanto, quando partimos para esta investigação, nós tínhamos como único objetivo procurar explorar as percepções dos peritos sobre o desempenho dos lares de idosos durante o surto da Covid-19. E, portanto, em Portugal, este contexto institucional, do ponto de vista da investigação, não está muito explorado. Estamos agora a partir para uma investigação, depois desta, mais alargada, que integra naturalmente instituições de Portugal continental, incluindo ilhas, para percebermos efetivamente quais são as necessidades mais prementes do ponto de vista da investigação, mas também da intervenção. Desenvolvemos, sim, um estudo exploratório em duas fases distintas. Na primeira fase foi recrutado, portanto, um grupo focal. Trata-se, para quem está menos familiarizado com esta técnica, é uma técnica qualitativa de recolha de dados que permite discutir e recolher também opiniões sobre um determinado assunto através de reuniões de peritos, e que inclui, por norma, entre 5 a 12 peritos numa determinada área de estudo. Portanto, a organização do grupo focal deve incluir um guião semi-estruturado, que nós o concluímos, e o número de reuniões não deverá exceder as 5 reuniões. Sobre isto, foi também realizado um grupo focal exploratório em maio de 2020, portanto, com 5 peritos na área da assistência a idosos, nomeadamente no contexto das estruturas residenciais para pessoas idosas. Os participantes foram selecionados por amostragem de conveniência e os critérios de seleção foram, no fundo, baseados também em peritos, e atendemos aos peritos reconhecidos na área da assistência a idosos, sobretudo na área da gestão. A experiência profissional, nós quisemos ter, pelo menos aqui, profissionais que trabalhavam nestas instituições há pelo menos 5 anos. Este foi outro dos critérios utilizados no grupo focal. Para além de incluir o investigador principal e a equipa de investigação, que é constituída por vários elementos, facilitou naturalmente a intervenção, mas não teve qualquer intervenção, eu diria, do ponto de vista da influência daquilo que os peritos fossem responder. Portanto, o grupo focal começou primeiramente com a caracterização sociodemográfica, portanto, de todos os participantes, incluindo a idade, o sexo, o grau académico, a ocupação profissional, a duração da prática clínica e a região do país onde trabalhavam. Portanto, Portugal é um país, obviamente, muito pequeno em termos de comparação com o Brasil, mas mesmo assim preferimos, numa primeira fase, obter dados de norte e centro do país, uma vez que estas instituições estavam mais trabalhadas e, por outro lado, eram, digamos, de fácil acesso à equipa de investigação e, portanto, havia aqui a primazia das relações. As perguntas, depois de um brainstorming inicial, portanto, através de 3 perguntas abertas e muito objetivas. Uma primeira questão, queríamos saber quais as principais necessidades e dificuldades da ZERP no contexto de surto pandémico, portanto, muito especificamente naquilo que estávamos a viver. Uma segunda questão, e no que diz respeito à saúde física e mental das instituições, como é que foram satisfeitas as necessidades dos residentes?
E uma terceira pergunta, qual é o papel da família neste processo e, portanto, qual seria também o desempenho da família. Numa segunda fase do estudo, portanto, foi utilizado um EDALFI modificado para validar os resultados deste grupo focal e o EDALFI aqui já teve algumas recomendações, portanto, fornecidas por alguns peritos. O ponto número 1, que tinha a ver com a composição de um painel de peritos utilizando os seguintes critérios, portanto, ter experiência de pelo menos, e aqui quisemos manter o mesmo número de anos, que tivessem, digamos, colaboração direta com as estruturas residenciais para pessoas idosas. Portanto, partimos para uma base maior, mais alargada, e aceitaram participar no estudo 28 peritos. Isto na segunda fase, portanto, de constituição do grupo EDALFI. O terceiro ponto, que tinha a ver com a formulação do questionário, portanto, os principais resultados obtidos no grupo focal foram adaptados a um questionário em linha, portanto, utilizando também a aplicação do Google Docs. Este questionário eletrónico foi composto por uma introdução, descrevendo o contexto, os objetivos de estudo, seguida de um grupo de questões de caracterização, mais uma vez, sociodemográfica. Depois, em seguida, os peritos foram, no fundo, convidados a classificar o seu grau de concordância utilizando a escala de Likert. Portanto, se discordavam totalmente, se concordavam totalmente e, portanto, atendendo às questões que foram colocadas anteriormente. Necessidades dos contextos, o papel da família e do ponto de vista também da saúde física e mental dos residentes, como é que estas necessidades foram feitas. Portanto, foi um estudo posterior, foi através do correio eletrónico e que durou os meses de maio a junho de 2020. O ponto número 4, que tem a ver com o processo de formação de consenso, portanto, foram estabelecidos aqui alguns critérios, portanto, de consenso, com base no nível, portanto, de acordo de respostas dos peritos de cada item, e assim o acordo positivo foi definido, portanto, com uma taxa igual ou superior a 50%, Perdão, já estava aqui a apresentar alguns resultados e também não há problema nenhum, porque passarei de seguida a falar desses resultados. Mas antes dizer-vos, portanto, que a percentagem de resposta naturalmente variou, sendo que a grande maioria, portanto, deu-nos a certeza de que o consenso, digamos, seria entre o muito forte e o forte. Do ponto de vista estatístico, dizer-vos também que a análise das respostas foi analisada e, portanto, foi realizada através de estatísticas descritivas. Foi, portanto, do ponto de vista ético, foi assegurado todo o anonimato e a confidencialidade das respostas e a utilização desses resultados do estudo, apenas naturalmente para a investigação em si, e do ponto de vista dos resultados nós conseguimos perceber que tanto no grupo, portanto no Focus Group, como no segundo estudo, no EDELFI, há aqui pequenas, digamos, modificações ou adaptações. Do ponto de vista da idade, há aqui uma diferença, de facto, o primeiro grupo com mais experiência de vida e mais experiência profissional. No segundo ponto, que tem a ver com o género, portanto, maioritariamente, no primeiro, houve de facto mais um homem do que uma mulher, mas no segundo, mais predominante nas mulheres, e do ponto de vista do grau académico, portanto, nós conseguimos ver em que o primeiro grupo mais especializado, mais técnico, do ponto de vista profissional e científico, e no segundo, naturalmente, já tivemos a concordância e, digamos, a operacionalização destes conceitos e destas questões por todos os membros que foram convidados, nomeadamente aqueles que prestavam cuidados e que têm a ver com os enfermeiros ou mesmo outros profissionais da área social. E, portanto, partindo para a profissão, a maioria efetivamente era enfermeiro, assistentes sociais também, outros técnicos, nomeadamente diretores, e com uma vasta experiência profissional, portanto, todos eles mais do que 7 anos, propriamente quase a chegar aos 8 anos de experiência profissional. Do ponto de vista da organização dos dados, aquilo que nós conseguimos perceber também é que houve aqui houve grandes categorias, digamos assim, ou áreas de intervenção relacionado com as necessidades e as dificuldades, como já foram apontados. Depois,
do ponto de vista das necessidades da saúde física e mental dos profissionais e do ponto de vista do envolvimento da família durante a pandemia como um recurso e também como estratégia, eu diria, para dar resposta às necessidades. Do ponto de vista dos resultados, nós conseguimos perceber que há aqui uma grande concordância, portanto, entre todas as grandes áreas e todos os itens que foram anteriormente apontados, e aquilo que nós conseguimos também dizer de uma forma muito global é que os idosos, as pessoas mais velhas e todos os intervenientes em lares de pessoas idosas foram naturalmente afetados pela pandemia Covid-19. Portanto, nós sobre isto não temos a menor dúvida, mas os resultados destacam efetivamente 3 áreas prioritárias de intervenção. Em primeiro lugar, desde logo, estes resultados mostram que as principais necessidades e dificuldades sentidas pela ZERP relativamente aos recursos materiais e humanos disponíveis durante a primeira vaga. Portanto, não eram propriamente novos. Durante a pandemia e entre a primeira e a segunda vaga, e, portanto, nós tivemos em Portugal em confinamento obrigatório 2 vezes, um segundo confinamento bem mais prolongado, em que a falta de recursos humanos não foi tão efetiva como na primeira vaga, mas isto foi um problema transversal. Do ponto de vista da continuidade, ou se quisermos, de assegurar os recursos humanos, por um lado, as instituições já estavam mais preparadas, já sabiam como contar, mas tinham exatamente a mesma dificuldade que tem a ver com a escassez de recursos humanos para trabalhar nestas instituições. E, portanto, há aqui lições a tirar, nomeadamente até do ponto de vista da atratividade, e, portanto, os lares. E este contexto não é um contexto muito atrativo, não é bem remunerado e, portanto, acaba por ser uma lacuna muito grande do ponto de vista da intervenção dos próprios profissionais e de quem gere naturalmente estas instituições para que sejam assegurados bons cuidados de saúde. E, portanto, durante o surto pandémico, as próprias organizações do setor social sentiram a falta de apoio de outras instituições e, portanto, isto também foi algo que ficou bem evidente neste estudo. Claro que isto, no fundo, não permitiu aos lares partilhar também experiências de forma como é que se deveria organizar e mitigar o impacto sobre a Covid-19, mas sabemos que os modelos de gestão estabelecidos, sem considerar uma gestão intermédia, leva à necessidade de uma reorganização adequada para se naturalmente gerir e tomar decisões mais complexas. Todos os países, como nós sabemos no início da pandemia, tiveram esta dificuldade do ponto de vista dos equipamentos, da gestão dos equipamentos de proteção individual, e este fenómeno aqui também contribuiu seriamente para a exaustão dos próprios trabalhadores, ou seja, como é que nós vamos trabalhar para uma instituição em que sabemos que os recursos são finitos e os recursos vão terminar e podem terminar e eu não estou salvaguardado do ponto de vista até da saúde e, portanto, como é que eu trabalho protegendo outras pessoas quando eu própria estou desprotegida e, portanto, isto foi algo que assustou muito os profissionais e, naturalmente, houve aqui um conjunto de intervenções que não passaram da gestão corrente, ou seja, nós estamos a falar de necessidades básicas que teriam que ser asseguradas, o comer, o vestir, o despir, o levantar, o banho, portanto, foram necessidades que foram asseguradas. No entanto, alguns autores, e este estudo também evidencia isso através do painel de peritos, há necessidades comunicacionais que não foram asseguradas e há necessidades do ponto de vista até do estímulo cognitivo que não foram asseguradas. Ou seja, e neste momento alguns autores dizem que do ponto de vista cognitivo e comunicacional é tão importante estimular estas áreas como dar bem, como vestir e como transferir. E, portanto, nós devemos refletir agora, num período também pós-pandémico, como é que nós vamos mitigar no fundo, este resultado ou este impacto da pandemia nas pessoas mais velhas. Muitas, efetivamente, não sobreviveram, mas, por outro lado, há aqui muitos danos do ponto de vista psicológico, muito do ponto de vista demencial, da confusão, que vão ter naturalmente que ser garantidas e que vão ter que ser trabalhadas. Portanto, há aqui naturalmente muito a fazer-se até do ponto de vista da disponibilização dos profissionais especializados para
trabalharem em estruturas residenciais para pessoas idosas e implementar medidas efetivas do ponto de vista da estimulação física e da estimulação cognitiva das pessoas mais velhas. Por fim, a terceira área, portanto, o contacto com a família. Como sabemos, as visitas foram suspensas, mas toda a informação clínica dos próprios residentes foram naturalmente mantidas. E, portanto, aqui houve uma separação física, houve aqui um contacto físico que não aconteceu durante muito tempo, mas conseguimos, em certa medida, e quase todas as instituições conseguiram fazer, suprimir estas necessidades através de telefonemas, através das videochamadas e, portanto, acabou por ser também um momento, do ponto de vista digital, de aquisição de algumas competências muito específicas. Para concluir, e porque certamente já ultrapassei o tempo e devo estar muito próximo do final, algumas conclusões ou algumas reflexões que naturalmente teríamos que tirar. Em primeiro lugar, assumirmos que estas pessoas, portanto as pessoas mais velhas, residentes em lares ou em ERP, são particularmente vulneráveis a doenças graves ou mesmo à própria morte, portanto, quer pela Covid-19, quer por outra patologia. Em segundo lugar, que a pandemia realçou as debilidades já existentes nestas instituições, portanto, incluindo desde logo a falta de profissionais e de, se quisermos, diretrizes ou procedimentos claros em como fazer, em como executar em período muito específico, um período pandémico. E estes resultados, no fundo, mostram também 3 áreas prioritárias relativamente às necessidades das organizações quando a prestação de cuidados. Portanto, incluindo recursos materiais e humanos, continuam a ser, apesar de, do ponto de vista prático, ter aumentado e, portanto, também graças à pandemia, o que é certo é que eles são considerados pelos profissionais ainda insuficientes. Portanto, recursos materiais insuficientes, recursos humanos insuficientes e pouco qualificados e pouco, digamos, adequados até do ponto de vista do perfil. Em Portugal, os lares de idosos, quando foram criados para mitigar os problemas sociais das pessoas com altos níveis de dependência, porque culturalmente as famílias têm a responsabilidade de cuidar das pessoas mais velhas, e a institucionalização é sempre vista como último recurso. No entanto, o aumento da esperança média de vida significou e significa que agora as pessoas vivem mais tempo, apesar das deficiências físicas e mentais, ou se quisermos, incapacidades. Assim, seria também importante e seria relevante abordar cuidadosamente a falta de preparação destas estruturas residenciais para pessoas idosas, na resposta efetiva às necessidades destes residentes, destas pessoas, assim também como fazer ver que, do ponto de vista da disponibilização dos profissionais na área da saúde, muito em particular dos enfermeiros, não há esta cultura e não há um rácio suficiente de enfermeiros a trabalhar nestas instituições. E, portanto, sem enfermeiros é difícil responder às necessidades de saúde e antecipar e até, eu diria, de adiar esta fragilidade física e cognitiva dos residentes. E, portanto, nós queremos adiar o mais possível os processos de dependência, porque são claramente irreversíveis, enquanto que os da fragilidade podem ser trabalhados, antecipados e revertidos. É necessário um novo paradigma das políticas atuais, uma vez que em Portugal, o Ministério da Solidariedade Social, como expliquei anteriormente, é o responsável major por estas estruturas de apoio a pessoas idosas, mas acreditamos claramente que esta responsabilidade deveria ser partilhada e conjunta também com o Ministério da Saúde, que tem competências específicas na avaliação das necessidades de saúde. É também nossa convicção que a principal prioridade é evitar níveis elevados de infecção, claro que ainda estamos num período pandémico, entre os residentes das pessoas mais velhas. Por outro lado, atendendo ao contexto atual, são necessárias medidas urgentes, com o estabelecimento de rácios adequados de profissionais de saúde, que poderiam ser naturalmente mais, eu diria, o setor tem que ser mais atrativo e mais convidativo,
quer aos enfermeiros, quer a outros profissionais, mas designadamente aos enfermeiros, para trabalharem nestas instituições, no sentido de promoverem uma prestação segura e de qualidade dos cuidados prestados às pessoas mais velhas. As características, se quisermos, demográficas ou o estado da arte das populações mais envelhecidas, de acordo com a OCDE, estão efetivamente a mudar e, portanto, nós temos que nos adaptar o mais rapidamente possível àquilo que é a realidade, não em 2021, mas à realidade 2030 e à realidade 2040. E, portanto, a institucionalização é vista cada vez como um recurso, eu diria, absolutamente essencial para garantir a dignidade e, se quisermos, também prevenir alguma solidão e isolamento das pessoas mais velhas. Acima de tudo, para assegurar uma qualidade de cuidados digna e, portanto, obviamente estamos a falar da última etapa do ciclo vital, da última fase da vida e, portanto, as pessoas merecem naturalmente cuidados dignos e de qualidade. E, portanto, esta investigação veio mostrar e pôr a nu aquilo que há para fazer. Estou disponível para questões, muito obrigada por estarem desse lado, disponham. Muito obrigada.